Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no momento em que o Parlamento entra numa fase final desta legislatura, importa fazer um balanço do caminho percorrido nos últimos 3 anos, mas também perspectivar o futuro que esta maioria ambiciona para o país e para os portugueses. Esta maioria apanhou um país em cacos, depois de 6 anos de governação socialista irresponsável, que deixou o país sem condições para pagar salários, pensões e os serviços públicos mais básicos a partir de maio de 2011. E não são palavras nossas, foram palavras do então Ministro Teixeira dos Santos. Esta foi a realidade com que esta maioria e este Governo se viram confrontados. 3 anos envolvidos, o país e os portugueses passaram por um período de enormes sacrifícios, que foram absolutamente necessários para estabilizar as nossas contas públicas, recuperar a confiança dos nossos credores internacionais e repor o país num rumo de crescimento e de progresso. Mas no meio destes sacrifícios, o Governo teve sempre uma enorme preocupação de equidade social e de proteção dos mais desfavorecidos, que nunca é demais lembrar. Foi por isso que, no caso das pensões, apenas 15% dos pensionistas foram chamados a contribuir para o esforço de consolidação orçamental. Ou seja, só 8,5 em cada 10 pensionistas não viram as suas pensões tocadas. Apenas 1,5 em cada 10 pensionistas é que viram o seu contributo necessário para a consolidação orçamental. É um número que não podemos deixar de repetir. Foi também por isso que se implementou a majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados. Foi por isso também que as pensões mais baixas, que foram congeladas sempre pelos governos socialistas nos últimos anos de governação, foram também sempre aumentadas durante este período, entre muitos outros exemplos que podíamos dar de equidade social que o Governo teve ao longo desta legislatura. Mas então, onde nos trouxe o rumo deste Governo depois de 3 anos de governação? Recuperamos a nossa soberania financeira. Temos um país a crescer moderada, mas sustentadamente, e que no segundo trimestre deste ano registrou o segundo maior crescimento da zona euro. Subimos ainda recentemente mais de 15 posições nos rankings internacionais de competitividade. Temos um país que baixou a sua taxa de desemprego de 17,2% para 14% em julho de 2014, a maior queda de toda a União Europeia. Temos um país onde o consumo privado despertou contra todos os arautos da desgraça e foi responsável por permitir a apresentação de um orçamento retificativo sem o aumento da carga fiscal. Temos um país que em 2011 tinha os cofres vazios e tem provisões financeiras à data de hoje para vários meses de segurança. Não quero com isto pintar uma imagem cor-de-rosa do país, porque o crescimento é ainda insuficiente e está a dar os primeiros passos, porque o nível de desemprego é ainda muito elevado e deve ser alvo da nossa atenção prioritária, e porque a consolidação orçamental, sendo um processo dinâmico, onde qualquer facilitismo pode deitar por terra todos os sacrifícios até aqui feitos, não pode ser deixada de ser olhada com todo o cuidado. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mas se há muito para fazer, e admitimos que há muito para fazer, podemos dizer com segurança que temos hoje um país em melhores condições do que aquele que recebemos em junho de 2011. E mais importante que isso, preparado para um ciclo de crescimento e prosperidade que todos, em conjunto nesta Câmara, temos a obrigação de ajudar a criar. E quando falo da responsabilidade desta Câmara, falo da responsabilidade de todos os membros da Assembleia da República, da esquerda mais radical à direita mais conservadora. E o facto é que nos últimos 3 anos, o Governo e esta maioria, apesar de um enorme esforço para contrariar esta tendência, não puderam contar com quase nenhum apoio da oposição. Da parte do Bloco de Esquerda, a confusão instalada tem sido tão grande que se tinham um rumo do contra tudo e contra todos, hoje nem esse rumo conseguimos perceber. Por parte da CDU e do PCP em particular, continuamos a ter uma coerência que é de assinalar, mas que é completamente desconexa dos tempos que vivemos. Uma ideologia que perdeu sentido no fim do século XX e que no princípio do século XXI deixou de ter qualquer sentido. Já por parte do PS, os últimos 3 anos mostraram
que é cada vez mais um partido perdido no labirinto das suas próprias contradições. Votaram quase contra tudo aquilo que puseram no memorando de entendimento que assinaram. Votaram também os últimos 2 orçamentos de Estado de forma contrária, avisando que nem oráculos gregos dos tempos idos, que os números do desemprego apresentados nesses orçamentos iam ser muito piores e que os números do crescimento seriam uma verdadeira catástrofe. Ora, é penoso de ver que na altura em que o Governo apresenta o orçamento retificativo, que face ao Orçamento de Estado 2014 melhora a perspectiva do PIB de 0,8% para 1% e melhora a perspectiva da taxa de desemprego de 17,2% para 14,2%, que não tenha havido por parte do Partido Socialista, nem de nenhum dos candidatos nas suas eleições primárias, uma palavra de ânimo aos portugueses pela melhoria das perspectivas económicas. Nada. E não ficava mal ao Partido Socialista dar uma palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro tem-no dito muitas vezes. Não é por termos eleições no próximo ano que entraremos numa política de facilitismo. Temos de manter uma disciplina financeira inabalável, tornando o ano de 2015 no ano em que podemos deixar de estar entre os países alvo de aviso por déficit excessivo na zona euro. E por isso afirmamos que esta maioria e este Governo não vão pôr em situação nenhuma em causa os últimos 3 anos de sacrifício de milhões de portugueses por motivos puramente eleitoralistas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termino exatamente onde comecei. Estamos todos, esta Câmara, na reta final desta legislatura. Este Governo e esta maioria continuarão a ser um referencial de estabilidade e de segurança governativa até ao fim desta sessão legislativa, por contraponto a uma oposição que ora de um lado está desmotivada, ora deslocada, ora em guerra interna permanente. Recebemos um país sem dinheiro para pagar salários e com uma recessão nas mãos, e temos hoje um país com os cofres cheios, a crescer e com o desemprego em queda acentuada. Somos uma maioria, somos uma coligação orgulhosa do seu trabalho e do seu Governo, que sabe que vai continuar a mobilizar os portugueses para a construção de um país melhor. Um país mais moderno e capaz de competir numa economia global cada vez mais feroz. Mas, para aqueles que estão preocupados com as eleições de 2015, deixamos apenas o seguinte recado, e termino, Sr. Presidente. Não seremos facilitistas, não seremos oportunistas, não seremos eleitoralistas. Colocaremos sempre os interesses do país acima de tudo. Por maiores que sejam os custos partidários desta opção, será sempre este o nosso rumo de ação, pelos portugueses e por Portugal. Disse. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento.